Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre geometria das moléculas. Até agora nós temos representado uma molécula por três fórmulas: fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural plana. Quando nós montamos essas fórmulas, nós não nos preocupamos com a disposição espacial dos átomos na molécula. Só que a molécula possui uma estrutura espacial, ela tem uma forma geométrica. Geometria molecular é a disposição espacial dos átomos na molécula. E essa geometria depende de quantos átomos a molécula possui. Então nós vamos estudar moléculas simples, moléculas pequenas, em que é mais fácil se determinar a sua geometria. Vamos lá. Molécula com dois átomos, a geometria linear, ou seja, um átomo fica ao lado do outro. Vamos ver aqui os exemplos? Bom, aqui está a fórmula molecular do gás hidrogênio, H2, e a fórmula molecular do ácido clorídrico, HCl. O H2 é formado por dois átomos e o HCl também. Então vamos à estrutura espacial do H2. Olha lá, um átomo de hidrogênio fica ao lado do outro átomo de hidrogênio. No centro eu coloco aqui a ligação covalente realizada entre eles. Então a geometria é linear, eles formam uma linha. No HCl é a mesma coisa, o átomo de H ao lado do átomo de Cl, a ligação covalente entre eles, e a geometria também é linear. Tudo bem? Eu usei esse modelinho aqui para representar a molécula do gás hidrogênio, cuja fórmula é H2. Então, de um lado tem um átomo de hidrogênio, do outro lado a bolinha branca, o outro átomo de hidrogênio, e entre eles uma ligação covalente. Como essa molécula é formada por dois átomos, a geometria dela é linear. Outra molécula formada por dois átomos é a do ácido clorídrico, HCl. Esse aqui é o átomo de cloro, do outro lado o átomo de hidrogênio, a ligação covalente entre eles, e essa molécula também tem geometria linear. Molécula com três átomos. Uma molécula com três átomos pode apresentar geometria linear ou angular. Para nós identificarmos qual é a forma geométrica de uma molécula com três átomos, a gente tem que analisar primeiro o átomo central. Então vamos lá. Geometria linear, quando não há elétrons não ligantes na última camada da eletrosfera do átomo central. Vamos ao exemplo. Aqui, CO2 é a fórmula da molécula do gás carbônico. E essa molécula é formada por três átomos. Dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O átomo central é o carbono. Carbono é um elemento que tem um átomo na molécula, então ele vai ficar no centro da molécula. Vou colocar aqui a estrutura eletrônica para a gente poder analisar o que está acontecendo com o átomo central. Olha aqui, o carbono é um elemento do grupo 14 da tabela periódica. Então, no CO2, ele usa todos os seus elétrons da última camada para fazer ligações covalentes. O que isso significa? Como ele tem 4 elétrons na última camada, está usando todos esses 4 elétrons, não sobram elétrons na última camada que não participaram de ligação. Ou seja, não há elétrons não ligantes no átomo central. Logo, a geometria dessa molécula é linear. Então, aqui eu coloquei a estrutura espacial de forma linear. O ângulo aqui, é 180 graus de geometria linear. Esse é o segundo caso de geometria de moléculas com três átomos, é a geometria angular. Então, olha o que eu escrevi. Quando há elétrons não ligantes na última camada da eletrosfera do átomo central. Na geometria linear, para esse tipo de molécula, nós vimos que o átomo central utiliza todos os elétrons da sua última camada para fazer ligações químicas. Logo, não sobram elétrons não ligantes na última camada desse átomo central. Aqui na geometria angular, o átomo central não utiliza todos os elétrons da sua última camada para fazer ligações químicas. Logo, sobram elétrons não ligantes em sua última camada. Isso vai interferir na geometria, como a gente vai estudar agora. Olha lá, eu coloquei dois exemplos, a fórmula da molécula da água, H2O, e a fórmula da molécula do dióxido de enxofre, SO2. O átomo central no H2O é o oxigênio, que é do grupo 16, e o átomo central no SO2 é o enxofre, que também é do grupo 16. Então vamos ver a estrutura eletrônica da molécula de água. O átomo central, o oxigênio, ele faz apenas duas ligações covalentes, ou seja, ele usa 2 elétrons da sua última camada para fazer as ligações, então sobram 4 elétrons. Os elementos do grupo 16 têm 6 elétrons na última camada. Como ele só usou 2,
sobram 4 elétrons não ligantes. Esses elétrons não ligantes vão repelir os elétrons das ligações, ok? Então os hidrogênios vão ficar para baixo. Olha aqui, os elétrons não ligantes ficam na parte de cima e os hidrogênios ficam para baixo. A estrutura espacial, então, da molécula de água é essa daqui. É uma geometria angular. Esse ângulo entre os ligantes aqui é menor do que 180 graus, como a gente viu na geometria linear. Vamos à estrutura do SO2. O S faz uma ligação dupla aqui com o oxigênio e tem uma ligação covalente dativa com o outro oxigênio. O átomo central não utiliza todos os seus elétrons da última camada para fazer as ligações. Sobram 2 elétrons não ligantes. Logo, como essa é uma molécula com 3 átomos, a geometria dessa molécula também é angular. Tudo bem? Olha lá os oxigênios para baixo. Os ligantes formam um ângulo aqui entre eles que é menor do que 180 graus. Esse é o modelo para a molécula de gás carbônico. É uma molécula formada por 3 átomos. No centro está o átomo de carbono e nas extremidades os átomos de oxigênio. É uma molécula de geometria linear. Outra molécula formada por 3 átomos é a molécula de água. Então eu representei por esse modelinho aqui. No centro o átomo de oxigênio e nas extremidades os átomos de hidrogênio. A geometria dessa molécula é angular. Molécula com 4 átomos. Esse tipo de molécula pode apresentar geometria trigonal plana ou geometria piramidal. Nesse caso, a geometria da molécula também depende do átomo central. Então vamos começar pela geometria trigonal plana. Ela ocorre quando não há elétrons não ligantes na última camada da eletrosfera do átomo central. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A fórmula da molécula do trifluoreto de boro, BF3, e a fórmula da molécula do trióxido de enxofre, SO3. No BF3, o átomo central é o boro. O boro é o elemento do grupo 13 da tabela periódica, logo ele faz 3 ligações covalentes comuns. Olha lá a estrutura eletrônica do BF3. O boro, que é o átomo central, tem 3 elétrons na última camada. Ele usa esses 3 elétrons para fazer as ligações covalentes. Logo, não sobram elétrons não ligantes na última camada desse átomo central. A estrutura espacial, então, do BF3 pode ser desenhada dessa maneira. O boro no centro, um átomo de flúor na parte superior e os outros 2 átomos na parte inferior, distantes um do outro. O ângulo entre essas ligações é de 120 graus. Do outro lado a mesma coisa e aqui embaixo a mesma coisa. Então, essa estrutura lembra um triângulo equilátero, tem uma geometria plana. O nome dela é geometria trigonal plana ou triangular. No caso do SO3, o átomo central é o átomo de enxofre, que é do grupo 16 da tabela periódica. Então, vamos ver a estrutura eletrônica. Olha lá o átomo de enxofre. Nós já desenhamos essa estrutura em aulas passadas. Então, aqui, ó, o enxofre faz 2 ligações covalentes comuns com o oxigênio e 2 ligações dativas, uma com cada átomo de oxigênio. O enxofre tem 6 elétrons na sua última camada e ele usa todos esses elétrons para fazer as ligações covalentes. Portanto, não sobram elétrons não ligantes na última camada do átomo central. Vamos desenhar então a estrutura espacial dessa molécula. É uma geometria trigonal plana. O enxofre fica no centro, o oxigênio na parte superior e os outros 2 átomos de oxigênio na parte inferior. Aqui a ligação dupla e aqui as 2 ligações dativas do SO3. Esse é o segundo caso de geometria para moléculas com 4 átomos. É a geometria piramidal. Nesse caso, há elétrons não ligantes na última camada da eletrosfera do átomo central. NH3. NH3 é a fórmula da molécula da amônia. O N, o nitrogênio, é o átomo central, que é um elemento do grupo 15 da tabela periódica. Então, montando a estrutura eletrônica do NH3, o nitrogênio, que é o átomo central, ele faz 3 ligações covalentes. Como o elemento do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada e ele utilizou apenas 3, sobram 2 elétrons não ligantes, certo? Esses 2 elétrons não ligantes empurram os átomos de hidrogênio para baixo. E aí o que acontece? Ó, ficam todos para baixo. Elétron repele elétron. Então esses 2 elétrons vão repelir os elétrons das ligações com os átomos de hidrogênio vão ficar para baixo. Isso lembra uma pirâmide de base triangular. Daí o nome, geometria piramidal. Pessoal,
para a gente entender melhor a diferença entre a geometria trigonal plana e a geometria piramidal, eu coloquei lado a lado as estruturas espaciais do BF3 e do NH3. O BF3 tem geometria trigonal plana ou triangular. Essa geometria lembra um triângulo equilátero, por isso que é uma geometria plana. Eu desenho aqui o triângulo equilátero com essa linha mais fina. As linhas mais grossas representam as ligações covalentes entre o boro e os átomos de flúor. O NH3 possui geometria piramidal, que lembra uma pirâmide de base triangular. Olha aqui, pirâmide desenhada com linhas mais finas. As linhas mais grossas representam as ligações covalentes entre o nitrogênio e os átomos de hidrogênio. Bom, vamos lembrar, o nitrogênio é um elemento do grupo 15 da tabela periódica. Ele tem 5 elétrons na última camada. Desses 5, ele usa apenas 3 para fazer ligações covalentes. Os outros 2 elétrons da última camada não fazem ligação e são os elétrons não ligantes. Nessa geometria, os elétrons não ligantes repelem os outros elétrons das ligações. Então fica essa estrutura aqui, uma estrutura piramidal. Os elétrons não ligantes ficam no vértice da pirâmide e os hidrogênios ficam para baixo, ocupando os vértices da base dessa pirâmide. Isso não acontece na geometria trigonal plana. O boro, que é um elemento do grupo 13, tem 3 elétrons na última camada. Ele usa esses 3 elétrons para fazer ligações covalentes. Então não sobram elétrons não ligantes. Então o que acontece? Um átomo de flúor fica para cima e os outros 2 ficam para baixo, formando esse triângulo equilátero, uma geometria plana, enquanto que a geometria do NH3 já é tridimensional. Bonitinho, né? Esse é o modelo para a molécula do fluoreto de boro, BF3. É uma molécula de 4 átomos, o boro no centro e os átomos de flúor nas extremidades. A geometria dessa molécula é trigonal plana ou triangular. Ela lembra um triângulo equilátero, ok? Bom, outra molécula com 4 átomos é a molécula da amônia, NH3. O nitrogênio fica no centro e os hidrogênios ficam para baixo, nas extremidades. A geometria dessa molécula não é trigonal plana, é uma geometria piramidal. Ela lembra uma pirâmide de base triangular. Molécula com 5 átomos apresenta geometria tetraédrica, ou seja, uma geometria que lembra um tetraedro. Vamos ver o exemplo da molécula do gás metano, CH4. Ela é formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. O átomo central é o átomo de carbono, que pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Logo, ele faz 4 ligações covalentes comuns. Vamos ver como é que a gente desenha a estrutura espacial do CH4. Olha lá. Um átomo de hidrogênio fica na parte superior e os outros 3 ficam na parte inferior a uma distância entre eles, porque o ângulo de ligação entre os átomos de hidrogênio é de 109 graus e 28 minutos. Então essa é a geometria tetraédrica. Ela lembra também uma pirâmide de base triangular. Aqui está, olha, o CH4, que é a pirâmide de base triangular com essas linhas mais finas. Então o carbono fica no centro e cada átomo de hidrogênio ocupa os vértices dessa pirâmide, tem a geometria tetraédrica. Ela é semelhante à geometria piramidal que a gente viu no NH3. Então vou colocar o NH3 aqui ao lado, geometria piramidal. Bom, o NH3 tem 4 átomos e o CH4 tem 5 átomos. Qual a diferença de uma geometria para a outra? Bom, ambas lembram uma pirâmide de base triangular. Só que no vértice do topo da pirâmide há uma diferença. No CH4, esse vértice é ocupado pelo hidrogênio. No NH3, o vértice é ocupado pelos 2 elétrons não ligantes do nitrogênio. Tudo bem? Para diferenciar uma geometria da outra, a do CH4 é chamada de geometria tetraédrica e a do NH3 é chamada de geometria piramidal. Lembrando que uma pirâmide de base triangular é um tetraedro. Por isso que a gente pode chamar essa geometria do CH4 de geometria tetraédrica. Ok? Esse é o modelo para a molécula do gás metano, CH4. É uma molécula formada por 5 átomos. Então a geometria dessa molécula é tetraédrica. Na parte superior fica um átomo de hidrogênio
no centro o átomo de carbono e os outros átomos de hidrogênio ficam para baixo. Isso lembra um tetraedro, ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Estou indo. Tchau, tchau. Fui!